Minha gente querida, estamos no final do mês de outubro, mês marcado pela campanha Outubro Rosa, que busca conscientizar e prevenir as mulheres, principalmente elas, do câncer de mama. Segundo os dados do Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de mama é a primeira causa de morte por câncer entre as mulheres no país. Por ano, para o ano de 2022, melhor dizendo, o INCA estima mais de 66 mil novos casos de câncer de mama só aqui no Brasil. O câncer de mama é um assunto importante e que exige muita atenção. E claro, para falar sobre esse assunto, eu estava com saudade dele, gente, um grande médico, um grande amigo, mastologista, o doutor Matheus Galhardo. Boa noite, doutor. Obrigado. Saudade do senhor. Então, bem-vindo, né? Amizade aí já tem um tempo, né? Muito tempo, graças a Deus, né? Então, muito feliz de estar aqui. Me sinto em casa. E será que o Pedro Miguel e a Maria Eduarda estão acordados? Então, vou mandar um beijo pra mamãe também, que tá Como acordada. Como é que é o nome dela? Tâmara. A Tâmara, um beijo, Tâmara. E eles estão acordadíssimos lá. Vendo o papai aí, né? Vendo o papai. Que maravilha. Então seja bem-vindo, doutor. Vamos sentar que hoje o assunto promete e um assunto muito importante, câncer de mama. Gente, o doutor Matheus, ele é médico mastologista. Se tem alguém nesse planeta que entende, está aqui hoje. Então a sua oportunidade de perguntar, aproveite a partir de agora, faça a sua ligação. Tem dúvida? Nós não queremos que você vá dormir aí com uma dúvida, sabendo que você teve a oportunidade de participar. Então, fique à vontade. Doutor, câncer de mama. O Outubro Rosa é uma campanha que está funcionando, doutor? Funciona? Já entrou-se no espírito dessa prevenção nacional, doutor? Sim. O Outubro Rosa a ideia, a informação que tem que estar entrando na casa de vocês é diagnóstico precoce, porque foi essa a ideia de uma senhora chamada Susan Komen, nos Estados Unidos, na década de 90, que criou, com uma organização social, um movimento, porque a mamografia não era ainda uma ideia tão clara na cabeça das mulheres. E a gente sabe que a mamografia, feita seriadamente, ela detecta o câncer, na maioria das vezes, no estágio inicial. E daí a gente vai estar falando de cura. Quando o câncer é diagnosticado no começo, a gente está falando de cura. Mais de 95% das mulheres em tratamento, em 5 anos, consegue sobreviver. Então, a gente está aqui para conscientizar, para tocar no coração de uma mulher que tenha uma preocupação em fazer um exame ou porque ouviu de uma amiga que aquilo não pode. Então, o Outubro Rosa serve para aumentar o rastreamento dentro dessa população. Agora, doutor, se claro, é câncer de mama, vamos já entrar no problema. Como é que a mulher sabe, porque a gente tem os lipomas, aquelas gordurinhas localizadas no corpo, enfim, os nódulos pequenos, como é que a mulher sabe que aquilo está incomodando, é algo mais delicado, é algo mais específico aí que está apontando alguma realidade mais delicada, doutor? Sim, vamos chamar de sinais e sintomas de alarme. Tá. Eu não sei se eu tenho uma figura aí que eu coloquei alguns sinais e sintomas de alarme, mas a gente tem alguns, tá? Por exemplo, um nódulo de mama. Mulher que palpar um caroço na mama tem que sim procurar um médico. Alguma protuberância, alguma elevação, assimetria. A saída de secreção pela papila, pela auréola, também chama a atenção. Uma íngua debaixo do braço, uma vermelhidão, um afundamento da pele. Mas o que eu quero deixar claro é que a maioria dessas lesões são benignas, não são câncer. Mas isso leva a atenção. A mulher, quando fazer o autoexame, que eu gosto de falar de autoconhecimento, toda mulher tem que ter esse autoconhecimento, esse amor próprio. O doutor citou as imagens, doutor. Isso, vontade, olha aqui. Tá lá, né? Então a gente tem aqui, ó, por favor, doutor, alguns por favor, dá licença. sinais e sintomas de alarme. Não é para você achar que tem câncer. Isso não é uma sentença, tá? É para você procurar o médico especialista. E pode ser o médico de UBS, pode ser um clínico, porque ele vai saber encaminhá-la. Protuberância, a paciente nota, uma certa ondulação na mama. Não tinha e de repente apareceu. De repente apareceu. Nódulo, palpou um carocinho, talvez esse seja o mais comum aí das mulheres. Nem todo nódulo é maligno. Ou melhor, a grande maioria é benigno. Benigno é do bem, tá, gente? Aquilo que não vai ser câncer. A vermelhidão, a mudança da textura da pele. Olha essa vermelhidão aqui.
Doutor, pode ser um tipo de câncer? Pode, mas é mais frequente ser uma infecção que a gente chama de mastite. Tudo que termina com it na medicina já lembra de infecção e inflamação. Gosto de chamar a atenção também para mudança na forma, uma certa ondulação, depressão também, que pode ser ali um trauma, pode ser apenas, né, o período menstrual, onde a mama ganha um edema e daí muda o formato, né? Um endurecimento da mama também, que pode acontecer, por exemplo, uma mulher que tem tensão pré-menstrual, a saída de líquido, né, que eu falei do mamilo, que essa sim realmente o especialista vai conseguir conduzir, mas a grande maioria... Tem uma coloração específica esse líquido? Sim, a gente tem algumas situações que são mais de risco, por exemplo, quando sai sangue, quando tem uma secreção mais purulenta, ou a gente chama de água de rocha, que tem como se fosse da própria carne, né? E daí essa secreção leva mais. Mas a grande maioria não, a grande maioria são descargas ectasias ductais que podem acontecer. Então aqui a gente tem um painel com outras até lesões, mas que levam o quê? O que tem que a mulher, né, dentro do autoconhecimento dela, procurar ajuda médica. Fica atenta. Porque daí começa sim o médico a entender. Examina, entrevista e se precisar vai solicitar os exames. E daí a gente consegue ter o diagnóstico, claro, a paciente fica tranquila. Que maravilha, gostei desse mapa aí, gostei desse quadro. Acho que é bem ilustrativo, sim. Vale a pena. Se você quiser dar um print aí na sua tela, para você ficar atento aí também. Então, diante desse quadro, é bom ressaltar, nem todo nódulo que aparece é maligno. Ou melhor, né? Para tranquilizar elas, porque deve ter muita paciente com nódulo. A grande maioria é benigno. Quando você detectar um nódulo, né? Isso tem... Quando a gente fala de câncer de mama, a gente fala de uma doença complexa, que ela pode se apresentar de maneira insidiosa, um tumor indolente, que cresce devagar, que dá pouco sinal. E em alguns casos não, o câncer ele tem uma maneira mais agressiva. Então, você detectou um nódulo, alguma coisa ali, você não vai saber claramente se aquilo é um câncer ou não. O médico vai saber. Vai analisar sua faixa etária, que é muito importante, seus fatores de risco, e daí o médico provavelmente vai pedir os exames de imagem, mamografia, ultrassom de mamas, e, às vezes, até uma biópsia daquela lesão. O doutor Matheus, nós estamos ao vivo e quando estamos ao vivo aqui, a gente está colocando à disposição todos os nossos recursos para você interagir conosco e nossa ligação já está funcionando. Alô, boa noite, Dona Maria. Boa noite. Que Deus abençoe a senhora, Dona Maria. Fala da onde, querida? Curitiba. De Curitiba, acompanhando o Saúde e Fé, a rede Aparecida de Comunicação ligada aí na sua casa. A senhora gostou demais do tema, está gostando demais, o assunto é importante. Sim, e qual é a sua pergunta, Dona Maria? É o seguinte, eu tenho primas do lado paterno que já tiveram câncer de mama e eu tenho alguns nódulos, mas são benignos. Eu gostaria de saber qual o meu risco com relação ao fato de ter essas primas que já apresentaram o CA. Ótima pergunta, Dona Maria. Olha, um beijo para a senhora fez a pergunta e vai ouvir aí na sua casa a resposta bonita do doutor Matheus. Um beijo para a senhora. Oi, Maria, prazer estar falando com você. Né? Qualquer dia você pode me chamar para tomar um cafezinho no Batel, tá bom? Ela sabe onde fica o Batel, tenho certeza. E a sua história, né, de ter uma prima com câncer de mama não é uma sentença para você, tá? Se essa prima for de primeiro grau, talvez aumente mais a nossa preocupação. Por exemplo, o nódulo de mama, ele pode ser acompanhado com exames anuais, com exames semestrais e com uma biópsia. Então, eu, ao examiná-la, ao ver o exame de imagem, seja mamografia e ultrassom de mama, eu vou avaliar o seu risco. Mas, pelo que a senhora está falando, é um nódulo benigno que já foi avaliado, tá bom? Doutora... E provavelmente ele é... E desculpe, eu estava olhando lá para... E provavelmente ele é uma lesão benigna. Benigna. Benigna, né? Porque ele foi avaliado, deve ter sido examinada e ela está acompanhada. Se o médico ficar na dúvida, ele vai lançar mão de outros recursos. E o recurso da biópsia, com certeza, ele tem que pensar nessa possibilidade. Existe a possibilidade, doutor Matheus, de um nódulo benigno se transformar em maligno? Infelizmente, sim. Uau. Porque a gente está tratando de fenômenos biológicos, né?
Quando a gente, por exemplo, faz uma biópsia de mama, a gente tira um fragmento, uma parte da lesão. E às vezes no estudo essa parte da lesão é totalmente benigna, eu digo que pacificadora. E a gente passa para paciente. Mas infelizmente alguns tumores eles têm comportamentos duais. Eles têm uma lesão que se comportam como lesão benigna e depois tem uma taxa de malignização. Mas o que eu quero passar para você é que a grande maioria não é assim. Por exemplo, temos um tumor de mama que é um tumor chamado carcinoma papilífero mamário. Ele tem um primo que é muito comum, que é o papiloma de mama. E esse papiloma é totalmente benigno, não vai virar câncer. Mas numa biópsia, às vezes, a gente fica com aquela lesão indeterminada e a gente não para aí. Eu não vou parar, eu vou fazer uma cirurgia complementar, né, uma biópsia cirúrgica, para ter o estudo total da lesão nesses casos. Agora, doutor Matheus, assim, a gente viu os sinais, o doutor mostrou esse quadro, né, muito esclarecedor. Agora, nesse sentido, o que começa, né, surgir? A dona Maria perguntou do fator hereditário, enfim, histórico familiar, enfim. O que mais? O que mais pode fazer o aparecimento de um câncer? A gente tem dois tipos de fatores de riscos. Aqueles que são modificáveis e aqueles que não são modificáveis. Então, o fator não modificável é o fator genético. Por exemplo, a gente tem uma mutação, que é uma mutação muito conhecida, chama BRCA, né? Que a Angelina Jolie, ela atriz famosa, levantou o tema. A gente tem os fatores, por exemplo, os hormonais, a idade da primeira menstruação mais precoce, uma menopausa mais tardia, o uso de anticoncepcionais, entendam que aumenta um pouquinho o risco, não é que é proibitivo usar. Terapia hormonal fora de sua janela de oportunidade ou para uma paciente acima de 60 anos. Fatores, né, da árvore familiar, como da nossa Maria aqui que mandou a pergunta, ela tem dentro da história dela. Mas isso não fecha, não é sentença. Os fatores modificáveis são muito importantes, né? Por exemplo, eu trabalho muito no consultório a questão da obesidade. A obesidade na mulher na menopausa é um fator de risco tão importante quanto ela ter feito terapia hormonal por mais de 10 anos. Olha só. O estilo de vida. A paciente ser sedentária aumenta o risco, ou melhor, fazer atividade física se torna um fator protetor. 150 minutos de atividade física por semana, você já ganha um fator protetor para câncer de mama. Diminuir ou eliminar o consumo de bebida alcoólica tem associação também com câncer de mama. Então são medidas simples, comportamentais, que qualquer pessoa, qualquer ser humano nesse mundo, mulher, você aí que esteja, né, realmente aí não cuidando do seu maior templo, que é o seu corpo, né? É paradoxal você cuidar de tudo e de todos e não cuidar a si mesmo. Então você, se não fez o seu exame de prevenção, se está aí abandonando, entre aspas, o seu templo, volte para trás, vai atrás de saúde. Linda mensagem, gostei aí. Doutor Matheus, assim, tem alguma faixa etária mais de risco ou pode ser uma menina moça ter um câncer de mama? Sim, excelente. Qual é o principal fator de risco para o câncer de mama? Idade. O câncer de mama está relacionado à longevidade, porque a célula perde o controle. O câncer de mama, eu não sei se também tem essa figura aí, a figura da anatomia da mama, na verdade é uma célula única dentro da mama. A mama, se tiver o desenho, mas eu vou explicar, ela tem glândula e gordura, né? E uma célula dentro dessa glândula começa a ter uma multiplicação. Esse aí é o autoexame. É o autoexame, né? É o autoexame. Tem um outro, vou ver se tem da anatomia da mama. Não tem. Do autoexame a gente volta a falar. Então, uma única célula desse tecido glandular, né, dentro de um ducto, por exemplo, começa desordenadamente a replicar. Uma vira duas, duas vira quatro, quatro vira 16, 16 vira 32 e assim. E aí começa o câncer de mama. Então, o câncer de mama, ele é complexo. O que faz ele acontecer não é um fator de risco isolado. E a idade se torna o principal fator de risco, porque perdemos esse controle. Entendi. Então, na quinta, sexta década de vida, aumenta-se a incidência de câncer de mama. E por que a mamografia no Brasil, o Ministério da Saúde preconiza a partir de 50 anos? Porque é onde tem maior incidência, frequência da doença. E o nosso telefone está vivíssimo! Alô, boa noite, Dona Maria! Alô, boa noite, Dona Maria. Dona Maria? Boa noite.
Boa Boa noite. noite ao senhor, pro doutor. Que Deus abençoe a Boa senhora. noite, Maria. Vou pedir para a senhora falar comigo só pelo telefone. Abaixa um pouquinho o volume da televisão aí, para a senhora não se perder, viu, dona Maria? Tá legal. acompanhando a gente de onde, querida? Só um minutinho. Isso. Agora ela vai falar com... Isso é importante para você também, porque às vezes, você viu Ai. em casa, né? Ficou Dá esse bom? eco. Agora ficou ótimo. E a senhora está falando comigo da onde, dona Maria? Eu tô falando de Londrina, Paraná. Londrina, seja muito bem-vinda, acompanhando também. Ó, tivemos uma ligação de Curitiba, Não, agora de eu gosto Londrina. de vocês, a minha família inteira. Muito obrigado, viu? E qual é a sua pergunta aqui para o doutor Matheus sobre o câncer de mama? A minha pergunta pro doutor Matheus, eu queria perguntar para ele, eu tô com 81 anos. E toda a vida eu fiz esse exame, nunca deixei de fazer. Graças a Deus, nunca tive nada e nem tenho na família. Mas eu tenho uns 2 anos que eu não faço mais. Que eu achei porque eu já fiz idade, passei da idade, acho que não pode fazer mais. Isso eu tenho que fazer. Certo, dona Maria. Um beijo para a senhora. Deus abençoe demais a senhora. E participe quantas vezes a senhora quiser, viu? Doutor Matheus, ela já fez, assim, precisa fazer de novo? Sim. Ô Maria, é um prazer estar falando com você aí de Londrina, cidade do melhor café do Brasil. Depois você me conta também. Maria, não, sabia? A gente tem a faixa realmente de rastreamento. Se a senhora não tem sintomas, se a senhora não sente nada, a senhora saiu já da faixa de rastreamento, que é dos 40 aos 75 anos. Mas eu vou além. Se a senhora tiver boa saúde, se a senhora ter performance, e que a senhora vai viver mais aí uns 20 aninhos, Maria, ou mais, vamos pôr aí? Vai lá e faz a mamografia a cada 2 ou 3 anos, não tem importância. Aquela radiação não vai te fazer mal, tá? De uma mamografia só. Então você não precisa, já não tá mais na campanha do rastreamento, né? Que é realizar as mamografias todo ano. Mas se a senhora tiver alguma queixa, se a senhora tiver uma saúde boa, não faz mal nenhum fazer a mamografia, não. Agora, doutor Matheus, é só mamografia? Por exemplo, a pessoa faz um hemograma. No hemograma, um exame de sangue, vai detectar alguma coisa? Quais são os exames específicos que se tem que fazer? Isso. Na verdade, não. Tá? Hoje a medicina evoluiu. Então a gente está chegando já na era genômica, e onde o diagnóstico de muitos tumores, não só o câncer de mama, já vai ser pela tecnologia genética. Ok. Mas ainda não. Ainda a gente tem a clássica mamografia como exame inicial do rastreamento, porque ela é a única que detecta lesões pré-cursoras, lesões iniciais, como a microcalcificação mamária, que vocês leem no exame e ficam tão preocupadas. A microcalcificação é um depósito de cálcio no ducto, que é muito comum no envelhecimento. Então é um achado que pode ser benigno, mas em algum tipo de tumor, ela é um sinônimo de que ali está acontecendo replicação celular rápida. Então é mamografia... Mamografia, ultrassom de mama, biópsia, e a gente tem outros exames, como a ressonância de mama. Ok, mais uma ligação, que maravilha! A outra Maria, a dona Maria Helena. Boa noite, dona Maria Helena. Boa noite, eu falo do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vinda, dona Maria Helena. E está acompanhando o Saúde e Fé, TV Aparecida ligadíssima na sua casa. E o tema é muito interessante, dona Maria Helena. Qual é a sua pergunta para o doutor Matheus? A minha pergunta é o seguinte, eu tenho 83 anos, eu faço mamografia e a ultrassonografia anual. Agora eu queria saber se tem uma idade aí que eu tenho que parar, porque é um exame meio chato, né? Aí, por isso que eu queria saber. Certo, dona Maria. Limite. Certo, e eu um acabei, beijo. é isso, Maria. Eu acabei de falar que a mamografia, ela é um exame de rastreamento que você pode parar de realizar a partir dos 75 anos, tá bom? Mas se você tiver alguma queixa, né? Ou melhor, se você tem uma saúde boa, você pode ir lá fazer a cada 2 ou 3 anos, não tem importância. Eu tenho que lembrar a câmera dele aqui, ó. Ah, desculpa. Se você tem mais de 75 anos, não é obrigado a fazer. Mas se você tem uma boa saúde, fazer 2 a cada 3 anos, eu mantenho essa recomendação. Até que tem algum limite? Né? 75 anos. Não, ok, mas ela tem 83. Não precisa mais. Não precisa Não mais. precisa Tá mais. livre, querido, tá livre. Mas assim. lógico que o câncer pode acontecer. Lembra dos sinais, sintomas de alarme que eu coloquei ali no quadro? Então ali você pode procurar o médico se tiver alguma coisa. Mas dentro da campanha de rastreamento, né, não precisa. Eu vi que o senhor trouxe também uma foto, uma imagem, né, um quadro, um muralzinho aqui sobre o autoexame. Vamos falar um pouquinho sobre o autoexame, doutor? Vamos dar essa aula para quem está em casa aqui? Bom, o autoexame de mama ou autoconhecimento é como uma mulher consegue, com um simples exame, detectar
lesões que podem sim tirar a paciente do farolete verde para o amarelo. O amarelo é o alarme, né? O verde é o que está tudo bem. E o vermelho, infelizmente, é quando algo está errado. Então, a paciente, depois do banho, tá? Uma informação importante, se você estiver no período menstrual, esperar pelo menos 10 dias depois dessa menstruação, você vai posicionar uma mão na nuca e a mão contralateral, né? Vai fazer movimentos circulares, isso, em toda a mama. Okay. Você tem várias técnicas para fazer. Aqui, por exemplo, eu explico a técnica de pé, tem a deitada, tá? Tem a exploração em círculos, você faz movimentos, isso não importa se são movimentos de dentro para fora, em círculo, você vai fazendo em toda a mama, aperta a região central. Antes de acabar, você vai apertar aqui o oco axilar e vai repetir o exame do lado contralateral. 1 minutinho só da sua vida, um exame simples que você pode fazer. Por que é importante, doutor, nesse movimento que o senhor fez, apertar a axila? Porque na axila a gente tem os linfonodos, que popularmente são chamados de ínguas. Tá. E o câncer de mama, quando se apresenta, ele caminha para um sentido, ele caminha para essa cadeia ganglionar, essa cadeia de linfonodos, que são estruturas da anatomia de uma mulher para fazer a drenagem dessa região. O corpo tem essas estruturas de drenagem, chamamos de sistema linfático, que ele carrega essa linfa. Então, às vezes, o câncer caminha para essa região e, às vezes, é o primeiro sinal do câncer de mama. Já que estamos aqui, doutor, a gente sabe, a gente ouve muitos mitos nessa linha, ou seja, algum tipo de desodorante, Rolon, cuidado, não use, porque ele pode ser cancerígeno. Sutiã apertado também pode ser. Isso é verdade? É mito? O que é, doutor? É mito, não temos estudos, nenhum, tá? Eu já fiz uma revisão grande dos principais estudos, então os antitranspirantes não causam câncer. O que acontece é que alguns têm quantidade de metais pesados e o problema não vai ser o câncer de mama. O problema, por exemplo, pode ser a sua fertilidade, pode ser um risco maior de ser diabética. Então não abusem de produtos que têm muito metal pesado, mas antitranspirante, né? Tem aquela folclore, fecha os poros, nada disso. Não tem câncer de mama. Sutiã apertado, também mito, não vai provocar. O máximo que vai acontecer aí é uma vermelhidão, um hematoma, algum trauma pelo aperto mesmo, né? Então você não precisa usar o sutiã também tão apertado, mas ele não causa câncer de mama. Assim como cair, uma batida... E se eu cantar uma queda, doutor? Não, também não. O máximo que vai acontecer é um hematoma, uma fibrose naquele local, mas não é o câncer de mama não tem essa gênese, né? O câncer de mama, que eu te falei, ele tem um comportamento complexo de fatores de risco, junta-se um pouco da predisposição genética, junta os fatores ambientais, junta seu estilo de vida, alguma exposição hormonal e ele pode acontecer. Então essas coisas é muito mito, tem muita em verdade e outras, né? E se você já ouviu alguma coisa dessa, tem alguma dúvida, mande um WhatsApp pra gente, a gente tem o maior prazer aí de conversar e tirar a sua dúvida, viu? Gente, eu estou aqui com o Dr. Matheus Galhardo, o nosso médico mastologista. O assunto de hoje, câncer de mama, outubro rosa. Doutor, a gente viu também assim, eu gostaria que o senhor comentasse o testemunho da Kelly. Ela falou coisas interessantíssimas, doutor. Eu achei que ela abriu uma luz em muitas mulheres que estão passando o que ela passou, né? Um sofrimento lá, né? Uma pessoa que está na sua casa lá, que teve o diagnóstico, que teve esse tumor tão agressivo, esse tumor triplo negativo, para vocês entenderem, ele não responde a terapias, hormonoterapias, ele é um tumor realmente que tem drogas mais especiais, costuma ser muito agressivo, mas ela, com a benção de ter feito o autoconhecimento ou o autoexame, teve o diagnóstico precoce e eu vou chamar essa mulher que está curada em nome de Deus. Graças a Deus, doutor. Doutor, muitas vezes assim, há necessidade, né, doutor, entre a questão do seio, conservar o seio, enfim, ou fazer uma mastectomia, né? Como é que fica a questão da retirada do seio, é só uma parte do seio, já tem a reconstrução do seio, como é que fica essa relação seio, cirurgia e reconstrução, doutor? Então a gente está na era das cirurgias conservadoras, a pensar que a primeira cirurgia para o câncer de mama data de muito tempo atrás, até, né? A gente tem relatos da antiguidade, de uma rainha persa, a Tossa que mutilou-se, né? Tirou-se a própria mama, mas a técnica chamada mastectomia é do século passado.
e ela foi evoluindo. Hoje a gente está na era das cirurgias conservadoras, onde a reconstrução mamária é um direito de você, mulher, conquistado, está na Constituição. Então, o direito da reconstrução primária no primeiro tempo ou a reconstrução mais tardia é um direito, assim como a mamografia é um direito, assim como alguns benefícios que essa mulher vai ter durante o tratamento. Isso é uma vez muito ela importante. Conquista isso para ela, né, e está lá dentro, é uma lei. Além de ser a lei que a gente reforça, né, esses direitos da mulher, enfim, a cirurgia da reconstrução é feita no ato da retirada ou pode ser um tempo depois? Como é que fica? Isso vai depender um pouquinho do estágio do diagnóstico, se foi mais inicial ou mais avançado, e algumas relações, né, que o cirurgião plástico, né, o oncoplástico vai definir com o mastologista, por exemplo, a segurança oncológica. Se o mastologista, né, não ter essa segurança oncológica, ele optar por um tratamento primariamente oncológico, sem reconstrução, ele pode optar, a gente tem essa autonomia. Mas de fato que hoje a gente está numa era que a reconstrução mamária é quase que para todas. Né? E se a paciente tem a condição, a gente tem a equipe, a gente tem que propor para a paciente se ela quer a cirurgia de reconstrução, porque também é uma cirurgia maior, requer mais cuidados, né? E também o acesso em todo o Brasil, a gente não pode falar que é um acesso tão fácil, mas é um direito. Exatamente. Além das Marias que participaram por telefone, nós temos também a nossa participação pelo WhatsApp. A Denise Serafim, de Turmalina, Minas Gerais. Boa noite, Denise. Bem-vinda ao Saúde e Fé, Denise. Há 2 anos luto contra o câncer de mama e finalmente venci, graças a Deus. Daqui 3 meses farei a cirurgia de reconstrução da mama, mas estou insegura depois de tudo. O que posso fazer para me preparar? Pergunta a Denise, doutor. Pergunta boa, Denise Serafim. Você tem que ser saudável, mentalmente e fisicamente. Dieta equilibrada, pode fazer atividade física se tiver em condição, tá? Vai aí realmente estar junto com os seus familiares, com as pessoas que você gosta, porque você vai passar realmente por mais uma travessia durante o seu tratamento e você vai passar. Essa ponte tem fim, você chega do outro lado, tá? Vá, faça a sua cirurgia de reconstrução e depois vem contar pra gente. Que maravilha, viu? Obrigado, Denise, pela participação. Mais uma pergunta chegando aqui pelo nosso WhatsApp, a gente adora porque é um nosso canal também de comunicação com você. Augusta da Costa, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Obrigado, Augusta, Deus te abençoe. Doutor Matheus, tive câncer de mama há 3 anos e estou em remissão há 1 ano. Graças à descoberta em fase inicial, os acompanhamentos agora têm diminuído bastante. A minha dúvida é, o câncer mesmo depois desse tempo ainda pode voltar? Pergunta a Augusta, doutor. Infelizmente sim, né? A gente tem o segmento que a gente faz nessa paciente pós o tratamento de câncer de mama. Então, os 5 primeiros anos são muito importantes, sendo que os 2 primeiros é onde tem a maior chance de ter a recidiva, o retorno. Mas eu falo para você, nem pensa nisso. Pensa que você está curada, que já foi, você fez a travessia. Agora que vem outro problema. A gente pode sempre olhar para um problema de 2 maneiras. Agora já pensa que você teve uma experiência de vida, aprendeu muito, sua vida segue. Por isso que é importante esse equilíbrio psicológico, esse acompanhamento, porque é importante. Multidisciplinar. Exato, porque tem um médico que vai acompanhar a questão do acompanhamento, a cirurgia, a quimioterapia, a radioterapia, mas também trabalhar a cabeça é importante. Sim, a saúde mental, durante a pandemia a gente teve, né, um prejuízo grande dela, né? Se tornamos mais ansiosos, mais preocupados, mais temerosos com o que vai acontecer no futuro. Viva o seu presente. Exato. A medicina está aí para te ajudar, o tratamento do câncer de mama em grandes centros, no Brasil todo, realmente é um tratamento que a gente não deve nada para nenhum lugar do mundo. O que acontece se aparece um tumor numa mama, automaticamente vai aparecer na outra ou não? Não. O tumor bilateral é bem mais raro, bem mais infrequente. Tanto que a nossa colega Kelly, que deu depoimento, ela fez do outro lado uma cirurgia provavelmente redutora de risco. Pela idade dela, ela tinha a chance de ter a mutação, de ser uma paciente com risco genético aumentado. Então o médico propõe para ela fazer uma cirurgia redutora de risco. Provavelmente ela não teve câncer do outro lado. Doutora, a mamãe está amamentando. Sim. Está amamentando, de repente ali nesse processo de amamentação, ela no autoconhecimento, a palpação, descobre um nódulo, um carocinho, enfim. Mas ela está amamentando.
ela pode passar na cabecinha dela, poxa, eu vou passar alguma célula cancerígena no leite para minha criança? Como é que é? É mito tudo isso? É mito, o câncer de mama não é uma doença que a gente transmite para alguém, né? Realmente é aquela multiplicação desordenada. Ela deve manter a amamentação, procurar o médico, realizar o exame diagnóstico e normalmente durante a amamentação essa paciente está aumentando seu fator de proteção. Então você que amamenta está ganhando mais um fator de proteção para o câncer de mama. Eu não vou fazer o exame de mama, mamografia, porque tem muita irradiação, enfim. Então eu prefiro não fazer. Eu tenho que pensar assim, doutor? Outro mito, né? O Colégio Americano de Radiologia é categórico, está no site dele. Eles falam que se você fizer mais de 100 mamografias, não supera o benefício de você fazer a mamografia para fazer o diagnóstico de câncer de mama. Então a radiação da mamografia é baixa, é segura, pode fazer, o Dr. Matheus garante. O mês que vem é Novembro Azul, prevenção do câncer de próstata. Homem também pode ter câncer de mama? Sim, 1% dos casos são masculinos. E normalmente herança genética, normalmente os familiares, né? São pacientes de maior risco porque o câncer de mama, quando é masculino, está associado mais às desordens hereditárias, genéticas, como a mutação do BRCA, aquele que eu falei para vocês. Os sintomas também são parecidos, sejam carocinho, Isso, etc. do homem costuma ser uma tumoração retroareolar atrás da areola do mamilo. Okay. E essa lesão ali costuma crescendo, às vezes se confundem com outros diagnósticos. É dolorido? Normalmente atrasado o diagnóstico, o homem tem vergonha de procurar ajuda, sim. É dolorido, tanto no homem como na mulher? Sim, normalmente no começo não e depois pode aumentar a dor pela retração. Mas homem que tem, né, que se autoconhece, ele procura o médico também. Okay. Doutor, estamos encerrando o programa aqui, Outubro Rosa, e a nossa ideia é trazer informação. O Saúde e Fé tem essa finalidade de trazer informação, qualidade de vida, e a gente não se cansa de trazer grandes profissionais como o Dr. Matheus aqui. Então, a mensagem que a pessoa que está em casa vai guardar, vai registrar na memória, no coração, na prevenção, naquele alerta, naquela conscientização, para que assim, poxa, hoje valeu a pena o programa. Faça seu exame de mamografia. Não fique pensando que você não terá a doença. Corra atrás da sua saúde, é inegociável. Isso é importante, então, a partir de 40 anos, se ela não tiver um fator de risco, ela não for de alto risco, né? Por exemplo, se ela tiver o pai que teve câncer de mama, a gente já faz a mamografia antes. É parente de primeiro grau ou vovó lá Parente atrás? De primeiro grau, né? Homem ou carcinoma bilateral, uma familiar dela que teve câncer dos dois lados, homem ou parente de primeiro grau, né? Seria aí a mãe e a irmã dela. A mãe ou a irmã, a avó, a bisavó? Já vai caindo esse risco, né? Mas daí, isso que vai mudar é para o médico, se ele vai fazer um exame de mamografia, uma mamografia com ultrassom, qual é a idade. Para ela tem que buscar o serviço de saúde. Tivemos o prazer hoje de conversar com o pai do Pedro Miguel e da Maria Eduarda, esposo da Tâmara. E os pais, teus pais também? Madalena e Varley Galhardo. Tá aí, então, todo um grande todo abraço. Todo mundo vendo. Né? Tivemos o prazer de conversar com o Dr. Matheus, e quem quiser acompanhá-lo aqui pelo nosso Instagram é @DrMatheus com TH Galhardo. E tem a clínica também, o WhatsApp está na tela, tudo para você dar um print aí, gente. 12 996830416. E tem os contatos estão aparecendo aí na tela para você com muito carinho copiar. Doutor Matheus, sempre é uma honra recebê-lo. Não demore muito, viu? Não, gosto muito dessa casa aqui, me sinto bem aqui. Eu vou pedir licença para o doutor, porque agora também é saúde e fé. E a gente sabe que a importância, até que ele reforçou, a importância da fé, da espiritualidade. Então prepare o copo d'água e se prepare para esse momento de oração. Deus Todo-Poderoso e Eterno, reconheço Tua bênção na minha saúde e retorno a Ti o meu mais sincero agradecimento por isso. Imploro Tua graça por fazer melhor uso da minha vida do que eu. Que eu possa corrigir todos os erros de minha vida, que eu possa melhorar em virtude, ser um exemplo para os outros e dedicar a Ti a minha saúde, que é um dom especial. Amém. E ao lado da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil,
ao lado da imagem de São Peregrino Lazzioso, o santo protetor contra o mal do câncer. Nesse momento nós queremos colocar em oração todas aquelas mulheres, aquelas pessoas que receberam o diagnóstico do câncer, principalmente hoje o câncer de mama. Queremos rezar por aquelas pessoas que vão passar por cirurgias, estão fazendo quimioterapia, radioterapia, aquelas pessoas que estão nos hospitais, acamadas, enlutadas. A gente coloca tudo isso no coração de Deus, invocando essa bênção especial para que, conforme recebemos hoje, e colocamos o Dr. Mateus representando todos os médicos que já passaram aqui pelo programa Saúde e Fé, e colocando também acima de tudo a sua família para que tenham essa qualidade de vida, para que tenham saúde, para que tenham acima de tudo esta fé, essa esperança. Quero pedir para você segurar com fé esse copo d'água, porque lá do céu vamos invocar sobre ele e sobre você uma bênção toda especial. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia, mais uma vez na Tua presença nos colocamos, Senhor. Invocamos a Tua bênção sobre cada um de nós, especial sobre esta água, tão limpa, tão pura e tão transparente. Dignai-vos, Senhor, abençoá-la, santificá-la, purificá-la, e que ao tomar dessa água, desça do céu toda a bênção, a proteção, a saúde física e espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.